A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso único e suficiente Deus, seja sobre o seu coração. Querido, quero compartilhar com você, ou com vocês, um texto da palavra de Deus que está no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do verso 14, que diz assim: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vos servis a meus deuses? Não adorareis a estátua de ouro que levantei? E disse no versículo 17, ainda no mesmo capítulo 3, no verso 17, diz assim: E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da sua mão, ó Rei. Amém? Queridos e amados, nós estávamos meditando nesta palavra, e esta palavra nos fala a respeito de 4 jovens que foram levados cativo para a Babilônia. Jovens israelitas, povo de Deus, foram levados para ali pela desobediência dos seus pais. Mas nós vamos falar especificamente de 3 jovens, né, o qual Daniel ele não está inserido nesse contexto aqui. Ananias, Misael e Azarias. Eles têm um nome específico. O nome de Ananias significa Jeová tem sido gracioso, tem sido misericordioso. Misael é quem é igual a Deus. O significado do nome de Misael, quem é igual a Deus. Azarias, o significado é Jeová tem ajudado. E eles tiveram ali seu nome mudado para deuses babilônicos, né, que foi Sadraque, Mesaque, Abednego, deuses o qual eram idolatrados. Babilônia era um país onde havia muita idolatria, e era de costume deles colocarem o nome do seu povo ali com o nome das suas idolatrias. E eles mudaram o nome daqueles servos do Senhor. Porém, eles não conseguiram mudar aquilo que estava dentro do seu coração, que era o projeto de Deus para a vida daqueles homens. O Ananias, Jeová tem sido misericordioso. Notemos que não é Jeová foi misericordioso, Jeová será misericordioso, mas Jeová tem sido. Há aqui uma constância. Nós falamos hoje, Deus tem sido misericordioso. Nos referimos ao passado e nos referimos ao presente. E com certeza nós estamos falando com uma certeza de que o Senhor será misericordioso. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nome de Misael, quem é igual a Deus? Não há mudança, não há variação. Não há ninguém igual a Deus, não importa a circunstância. E o nome de Misael, né, Jeová tem ajudado. Também engloba o passado, o presente e o futuro. A certeza daquele que sabe quem é Jeová. Jeová, a tradução significa eu sou quem sou. Quando quando Moisés ele vai até Faraó, Moisés pergunta ao Senhor: se eles me perguntar quem tem mandado, Senhor, a quem eu falarei? E o Senhor diz: eu sou o mandou, o enviou. Então, eu sou o que sou, é a tradução de Jeová. Então, Deus é Deus e ponto. E Ele tem ajudado. E aqueles 3 jovens, eles colocaram em seu coração, em seus corações, não se contaminar com aquele povo, com as iguarias daquele povo, com as idolatrias, com aquilo que eles viviam, mas colocaram em seus corações verdadeiramente estar com aquilo que foi colocado
dentro da sua alma, a sua cultura, o seu entendimento, as suas experiências, apesar dos seus antepassados terem pecado contra Deus, eles se mantiveram fiéis àquela tradução, ou àquela tradição da qual o Senhor havia ordenado para aquele povo quando eles passaram pelo Jordão. Então o Senhor mandou que cada um pegasse uma pedra, e essa pedra é a pedra de memorial, para que o nome do Senhor fosse de geração em geração ensinado, passado à glória de Deus. E aqueles jovens, eles absorveram aquilo, e eles tinham uma experiência contínua com Deus. Agora esses jovens estão em países distantes, em um lugar distante, não era a sua terra, não era o seu habitat natural, mas estavam em lugares diferentes, e aquele povo que aparentemente estavam assumindo uma posição de autoridade nas suas vidas, tentaram mudar a sua personalidade, começando pelo nome. Nós somos um povo chamado pelo nome do Senhor. E o mundo, dessa forma, como tem feito ali para aqueles jovens, como fizeram ali com aqueles jovens, também tentam fazer conosco. Tentam mudar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. A palavra nos fala que aqueles jovens, eles se mantinham fiel ao Senhor seu Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Eles não se prostravam de forma nenhuma aos deuses a qual aqueles povos se prostravam. E aquilo trazia uma ira, um ciúme, uma inveja, uma indignação de morte contra aqueles homens, porque eles foram achados 10 vezes mais sábios do que qualquer um que habitavam naquela cidade ou naquele país. E a palavra do Senhor diz que Deus deu a eles graça, sabedoria, discernimento e entendimento. E eles começaram ali a comandar, e aquilo trazia muita ira para aqueles que eram mentirosos, enganadores, adivinhos, sápatras. E foram esse mesmo povo que foi até o rei, e o rei havia feito uma estátua de ouro e de uma grande altura, e todos quantos estivessem em seu domínio, que praticamente era um império, todos que estivessem sob seu domínio, fosse presidente, governadores, todos, ao som de alguns instrumentos, teriam que se prostrar diante daquela estátua. Todos os dias, a determinada hora, quando tocava, todos aonde estivesse, parava tudo e adorava aquela estátua. Porém, Ananias, Azael e Azarias, eles não se prostravam. E aqueles homens, vendo isso, eles viram naquela situação uma forma de prejudicar aqueles homens, de acabar com aqueles homens. Então eles vão até o rei, e foi o texto que nós lemos. Eles ali criam uma situação, falando para o rei, porque era o edito do rei: aqueles que não se prostrassem seria jogado na fornalha de fogo e seria consumido. E aqueles homens foram chamados à presença daquele rei, na multidão daquelas pessoas, até mesmo aqueles que os acusavam, e o Nabucodonosor pergunta para eles se aquilo era de propósito, se aquilo era uma afronta verdadeira, de acordo com o que estavam dizendo ali. E eles falam que eles não se dobrariam diante do rei, nem diante da sua estátua. Eles tinham uma posição verdadeiramente firme quanto à adoração, quanto a se prostrar. E que eles só se prostrariam, só adoravam ao Deus vivo, ao único Deus. E então, diz a palavra do Senhor, que ele, o rei, se irou de uma tal forma rapidamente, e ainda ofereceu a eles, uma segunda chance. E aí eles disseram que quem podia livrar eles desta fornalha era Deus. Que havia um Deus que poderia ajudá-los, que poderia tirá-lo, livrá-lo. Se fosse a vontade de Deus, que livraria eles da mão do rei. Mas se não, Deus não quisesse livrar, eles também não se prostraria diante desse rei. E a ira do rei foi tão grande que ele mandou esquentar aquela fornalha 7 vezes mais do que já estava, para que
lambesse mesmo a ira do rei, era a exterminar. Afinal de contas, ninguém nunca o tinha afrontado daquela forma. Ali a vaidade, o orgulho, a arrogância daquele rei estava ferido. Então ele manda acender 7 vezes mais. E manda lançar os 3 ali, com seu chapéu, com suas vestes. E a palavra do Senhor diz que quando eles foram para jogar os 3 na fornalha, o fogo lambeu logo aqueles que estavam para jogar eles. Já foram logo consumidos, de tão forte que era o fogo. Porém, aqueles 3 homens foram para a fornalha e nem um fio de seu cabelo se chamuscou. Não sei se alguém aqui já passou a mão ou o fogo caiu em alguma parte do seu corpo que tem cabelo, que o cabelo logo, só com calor, ele já começa a se entortar, encolher, queima, já fica fedendo. Imagine uma fornalha, certamente com mais de 3.000 graus, né? Ou muito mais, e de forma que lambeu logo a vida daqueles homens que foram para jogar. Porém, o chapéu, as vestes, os cabelos, seus cílios, nada, o fogo teve poder. E quando aquele rei olha para dentro daquela fornalha, havia algo mais forte, mais claro do que aquele fogo. Aquele fogo, naquela força toda, naquela labareda toda, ficou pequena, ficou pequenina diante da glória do Filho de Deus. E então ele pergunta: nós não jogamos 3 homens ali? Ele não se importou com aqueles que morreram queimados. E ali respondeu: sim, ó rei, jogamos 3. Ele fala: por que eu estou vendo 4? E um é semelhante ao Filho dos deuses. Então ele chama os 3 e ele entende que Deus é Deus. Essa palavra para nossas vidas, ela está mais atual do que nunca. O Senhor nos tirou da terra da condenação, da terra de servidão. O Senhor nos tirou de um mundo onde nossos pais pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, e nós fomos chamados agora para a presença do Senhor. Deus colocou sobre nós o seu nome, somos príncipes, né, e sacerdotes do Deus vivo. A palavra do Senhor nos fala isso, e também aqui a palavra fala que eles eram príncipes de Judá, de Israel, e nós também somos príncipes diante de Deus. E as situações, as circunstâncias, o inimigo das nossas almas, ele levanta muitas situações para tentar mudar aquilo que Deus tem chamado. Nós passamos por tantas situações. Muitas são as aflições do justo, muitas são as perseguições, né? Muitas são as nossas fraquezas, as nossas falhas. Porém, há um entendimento: nós nos prostramos diante do Deus vivo, porque só o Senhor tem sido gracioso para conosco. Gracioso não é aquele que é engraçado, gracioso é aquele que nos dá graça. Deus tem derramado sobre nós a sua graça, e se nós chegamos até aqui, é porque Deus tem sido misericordioso. Então, o nome é: Deus tem sido gracioso, Deus tem sido misericordioso. Quando as lutas se levantam e que nós às vezes achamos que não tem mais jeito, quem é como Deus? Quem pode nos livrar, né, verdadeiramente das nossas próprias situações ou daquilo que se levanta contra nós, independente se é gigantesca como aquela estátua, se parece ser muito mais importante de ouro, mais importante do que a nossa própria vida, e de repente nos coloca lá embaixo. Mas eu sou o que sou nos tem ajudado, Ele nos tem ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Quando as situações se levantam contra nós, então Jeová, eu sou o que sou, Ele verdadeiramente não pode ser comparado a nenhuma estátua, a nenhuma situação. Não pode ser comparado. Nós não podemos sequer deixar o nosso coração se mudar, para que nós venhamos a nos dobrar diante das circunstâncias, diante das perseguições, diante das calúnias, diante das lutas. Eu me lembro uma vez, estava em uma determinada igreja,
e um abençoado pastor, servo de Deus, homem de Deus para a glória e honra do nome do Senhor, com suas falhas, suas fraquezas. Deus permitiu que ele me perseguisse. E ele me perseguiu, e eu acredito que ele nem sabe o mal que ele me fez. Mas a verdade é que ele me perseguiu. E uma certa noite ele começou a me deixar de lado, me desprezar. E eu me senti muito triste com isso. Mas Deus sabe, conhece o nosso coração. E eu continuei servindo ao Senhor, continuei buscando ao Senhor. E buscando a ajuda do Senhor. E pedindo ao Senhor para que aquilo que o Senhor colocou em meu coração não fosse mudado. O nome que Deus colocou em minha vida permanecesse crescendo, aparecendo. Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido gracioso, tenho alcançado graça diante do Senhor. E nesta noite eu fui dormir. Naquela noite eu fui dormir e eu tive um sonho. Eu andava muito de bicicleta, hoje não mais, mas a minha vida praticamente inteira foi em cima de duas rodas. E então a minha esposa sabia da situação que nós estávamos passando ali. E o sonho que eu tive foi que minha bicicleta, eu estava nesta igreja, havia uma casa muito bonita na frente, na vida real. E no sonho, esta casa também estava lá, mas ela não era uma casa. E eu estava na igreja. E eu procurava minha bicicleta e eu não achava. E uma voz foi me dita que foi aquele pastor que escondeu a minha bicicleta. Então eu me sentia muito amargurado, muito triste, mas vinha uma voz e dizia: vai lá buscar a sua bicicleta. Sua bicicleta está guardada lá, é lá que está, pode ir lá apanhar. E quando eu fui lá apanhar, essa bicicleta ela tinha as engrenagens de um material que trazia uma paz, um gozo, uma alegria. Aquela bicicleta nunca na vida foi assim. Mas ali o Senhor mostrou aquela bicicleta, era o meu veículo de andar, de me locomover com relação à obra de Deus. E que o Senhor falava para mim que o homem não conseguiria mudar o projeto dele para a minha vida. Que Deus estava comigo e que o Espírito Santo tinha algo maravilhoso para mim. E ali eu pude entender que Deus, Ele estava comigo. E eu acordei aos prantos, sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus. E soluçava, eu não conseguia falar. E a minha esposa, ela ficou assustada pela madrugada assim. E ela me acordou e falou: o que houve, Eduardo? E eu não conseguia falar de gozo, de alegria, de visitação do Espírito Santo de Deus. E quando eu consegui falar para ela o sonho, então ela também se quebrantou. E a partir daquele dia o Senhor mudou a minha sorte. Então, meus amados, as circunstâncias elas se levantam em tudo quanto é lugar. De todas as formas possíveis, o inimigo das nossas almas, ele se levanta muitas das vezes para tentar nos abater, nos desprezar, assim como aqueles presidentes, governadores, sátrapas e tantos que se achavam importantes e tentaram destruir o projeto de Deus na vida daqueles jovens, tentaram queimar, consumir, mas a glória de Deus sobre a vida daqueles jovens, ela se tornou muito maior. Nós não sabemos, acreditamos que eles não viram ali a presença do Senhor, mas quem estava de fora viu. Aqueles que os perseguiram, aqueles que tentaram destruir, eles foram jogados lá. Eles é que pereceram. E o rei que mandou jogar, o rei e outros viram e constataram que havia um quarto homem junto com eles. E que havia um ser poderoso, semelhante ao Filho de Deus. Eles tinham deuses, então eles não definiam a Deus, mas se sabia que ele estava falando de alguém poderoso, que era mais poderoso do que aquela chama, do que aquelas chamas altíssimas. Não importa a chama que você está passando, o fogo da luta, da provação, da dificuldade, da perseguição, da escassez. A palavra do Senhor diz que, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que nos pode separar do amor de Deus? A palavra vem relatando uma infinidade de coisas que podem tirar o homem dessa terra, o homem natural, o homem que não tem o nome de Deus na sua vida, o nome de Jesus na sua vida, que não foi comprado, que não aceitou, na verdade, a compra, que já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Nós vivemos para a glória do nome do Senhor.
E as pessoas que não aceitaram, não entenderam, não receberam, estão aí sofrendo, estão aí perecendo, estão se dobrando diante de tantas circunstâncias, né? E o príncipe dessas trevas tem feito muita gente sucumbir, porque as pessoas têm medo, porém nós não. Nós não temos medo do inimigo, nós não temos medo da luta, porque eu sou quem sou, a qual ninguém pode ser comparado a ele, nem ele pode ser comparado a ninguém. Ele tem sido gracioso, ele tem sido misericordioso conosco. E se nós estamos até aqui, se chegamos até aqui e vamos chegar à eternidade, o descanso, porque quando Jesus morreu na cruz, ele verteu o seu sangue, e ele não só verteu o seu sangue na terra, ele verteu o seu sangue na cruz. E ali, quando as suas mãos, que operaram milagre, foram pregadas naquela cruz para paralisar a obra salvadora, porque Jesus, ele operava milagre. Jesus, ele, com as suas mãos, ele dava graça e multiplicava pães, multiplicava peixe. Com a sua mão, ele passava e untava e passava nos olhos de cego e eles eram curados. Com a sua mão, ele mandou parar ali o enterro e disse para aquela mulher, restituiu o seu filho. Com as suas mãos, ele operou tanto milagre. E eles tentaram parar ao Senhor, pregando as suas mãos na cruz, mas aquela cruz, seus pés que caminhavam para visitar, para dar assistência, para resgatar, para libertar, eles tentaram pregar os pés eles tentaram parar Jesus pregando os pés de Jesus, mas o Senhor Jesus, ele venceu. Ele disse: está consumado, foi para isso que eu vim. Então, aquela cruz, uma madeira que foi tirada lá do meio do arbusto, do meio de uma floresta, uma árvore, foi confeccionada uma cruz. Agora aquela árvore, aquela madeira nunca mais foi a mesma. Aquela madeira agora estava com o DNA santo, daquele que foi santo até o fim, do começo até o fim. Aquela cruz não era mais a mesma. Aquela cruz, ela havia tido o sangue de Jesus, o DNA do Senhor Jesus naquela cruz. Aquele sangue manchou, entranhou naquela madeira quando foi pregado. Ali o prego entrou e também o seu sangue entrou. Seu sangue ali na cabeça do Senhor, quando ele encostado, deitado ainda, o sangue escorria da sua cabeça na cruz. Sangue escorria dos seus pés na cruz. Aquela cruz nunca mais foi a mesma. Assim também nós. Nunca mais seremos os mesmos, porque nós temos o DNA eterno em nós. Nunca mais nós nos dobraremos diante de deuses, de circunstâncias, de dificuldade, porque o DNA eterno está em nós. Somos filhos do Deus Altíssimo, daquele que diz: eu sou que sou, aquele que tem nos ajudado, aquele que tem nos dado graça e misericórdia. Nós vamos continuar, porque nós hoje somos diferentes. Aquele povo tinha vários deuses, mas aqueles homens tinham apenas um só Deus. Eram três, mas tinha um só Deus. Nós temos um só Deus, e o nome dele é o Senhor dos Exércitos. O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele disse, quando os discípulos falaram: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: estou convosco há tanto tempo. Como diz, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Tudo que é do Pai é meu. Tudo que é meu é do Pai. Então, nós só temos um Deus. Aquele que enviou o seu único Filho para morrer numa cruz, para nos comprar. Hoje nós temos dentro de nós um chamado, um nome, e o mundo não vai mudar, não vai tirar isso de nós. Não importa a circunstância, o Senhor, ele sempre vai enviar o escape, ele sempre vai enviar a bênção, desde que nós não mudemos com o tempo. Eles ficaram ali por um bom tempo, mas chamavam ele de Sadraque, que era um deus da lua, né? Que era um deus que cultuava a lua. Chamavam outro de Mesaque, né? Que era deus de fertilidade. Chamavam eles de tudo quanto era deus, mas eles sabiam qual era a sua identidade. A identidade deles era: Deus é gracioso,
Deus é misericordioso. Eu estou aqui, mas Deus é misericordioso, Deus é gracioso, eu vou vencer. Eles estavam ali, mas sabia, Deus tem me ajudado. Eles estavam ali, mas eles sabiam quem é igual a Deus. Quem é Jeová? Quem é como Jeová? Ninguém. Então, eles venceram muitas barreiras, venceram a fornalha, venceram as provas, venceram as perseguições, venceram os seus inimigos. E os seus nomes estão aqui escritos na Bíblia. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim na presença dos homens, eu me envergonharei deles na presença dos anjos. Mas aqueles que perder a sua vida por amor de mim, neste mundo, achá-la na eternidade, e eu confessarei eles diante do Pai. Então, o nosso desejo, as lutas aqui são realmente difíceis, mas nós temos uma posição: não nos prostraremos, não retornaremos, não seremos adorados, não seremos vitimizados. Não, nós estamos aqui para a glória e a honra do nome do Senhor, para que eles vejam em nós o Filho de Deus. Ainda que às vezes nós não vemos, mas nós sabemos que a graça do Senhor e a misericórdia, ela tem sido constante. Se você ainda não conhece o Senhor, se você ainda não tem essa experiência, já te adianto de pronto que muitas são as aflições. Não estou te chamando, não estou te convidando para entrar para uma igreja. Isso não faz diferença. Não estou te chamando para você ser próspero financeiramente, porque Deus não tem parte com isso. Não estou te chamando para dizer que Deus vai te dar cura de uma enfermidade grave ou leve, porque Deus também não está preocupado com isso. Estou te dizendo que há uma vida eterna. Estou te dizendo que há um Deus que tem sido misericordioso, um Deus que tem sido constante e real a cada dia no meio do seu povo. Daqueles que não se dobra, não se prostra, aquilo que o mundo tem oferecido, aquilo que o mundo tem imposto, não se dobra, mas tão somente se curva diante do Senhor. Receba o Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor e peça ao Senhor para ter experiências. Lutas virão, mas as vitórias virão também. Amém? Que Deus venha a falar muito melhor pelo seu Espírito Santo, que eu aqui nem pregar sei. Eu estou aqui apenas porque eu desejo realizar a vontade de Deus, desejo ardentemente falar deste Deus maravilhoso, das experiências que tem sido constante e contínua todos os dias na presença do Senhor. E essa bênção eu desejo para a sua vida também. Graça e paz, porque é o que o nosso Deus nos dá. Graça e paz, da parte do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. E ao nosso Deus, Pai, seja a honra, a glória e o louvor eternamente. Amém.